Bom, pessoal, como nós acabamos de ver, condutor metálico eletrizado, nós vamos continuar no assunto de campo e potencial elétrico numa esfera condutora. Esfera agora é um corpo grande. Se eu coloco cargas nessa esfera, quer dizer, eletrizo essa esfera, de repente, positivamente, a gente viu que as cargas se distribuem na superfície de um corpo. Como ele não é pontiagudo, aqui nós não temos o poder das pontas, então nós temos a distribuição dessas cargas. O que mais a gente viu? A gente viu que em qualquer condutor, já que é uma esfera condutora, né, as cargas superficialmente distribuídas, quando não tem pontas, e o campo de uma carga positiva ele sai. Então, a partir das proximidades do condutor, onde a gente tem a carga do lado de fora, que é onde justamente está o raio. O raio é o limite de uma distância zero que a gente conta a partir do centro, por isso que eu alinhei. Distância zero, distância zero. Como a gente já viu que o campo elétrico dentro dos condutores, que é o campo elétrico no interior dos condutores, ele é zero, pois só vai existir campo a partir da superfície desse corpo, a gente também pode determinar o potencial do interior. O potencial do interior, que é a quantidade de volts, vamos pensar que isso aqui é uma superfície equipotencial, módulo 70, assunto. Em toda essa superfície é metálica, forma uma quantidade de volts só. Então, se eu puser a mão aqui e essa esfera tiver com 1000 volts, eu vou levar 1000 volts, aqui eu vou levar 1000 volts. Então, nessa esfera inteira, inclusive no interior dela, que era o assunto da blindagem. Se eu estou dentro, eu não tenho diferença de potencial, eu não sou atingido por descargas, eu estou em equilíbrio eletrostático. Então, o potencial, a quantidade de volts do interior, é igual à quantidade de volts da superfície. Lembrem que a equação de um potencial era kq dividido pela distância. Como eu estou na superfície, a distância da superfície é o raio. Ah, mas no interior a distância é menor que o raio, mas o potencial é um só. kq sobre r. Então a gente diz que o potencial do interior e o potencial da superfície é o potencial de uma esfera. Então ele vale um valor aqui, ó, kq sobre r, constante, até passar um pouquinho do raio, porque ali estão as cargas do lado de fora. Então a gente diz que é além da superfície um pouquinho onde as cargas estão. A partir daí, o que eu tenho? O exterior. O que eu tenho no exterior? Eu tenho agora uma distância maior que o R. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto P. Então a gente conta toda a distância a partir do centro da esfera, que seria o raio mais a distância até na superfície. Então seria toda a distância. Então o que a gente muda? kq sobre d. O que significa isso? Se essa distância vai aumentando, esse denominador vai aumentando, a resposta vai ficando cada vez menor. Aumenta o denominador, diminui o potencial já que eu me afasto da esfera, então uma função inversamente proporcional. A gente viu que função inversamente proporcional é uma hipérbole, é uma curva decrescente. Olha lá. Toda função inversamente proporcional é uma hipérbole. Tá? E o campo elétrico? O campo elétrico, moçada, ele é nulo, então por isso que ele vem aqui, ó, nesse gráfico do campo. Esse campo é zero. Mas zero aqui é? Por quê? Porque eu estou numa distância menor que o raio. Menor que o raio eu estou dentro da esfera, no interior ele é zero. Ele começa a surgir aonde? A partir de onde as cargas estão. Então qual era a equação do campo que a gente conhecia no seu exterior? K, Q
sobre D quadrado. Então, aqui em cima, nesse KQ, sobre uma tal distância que seria as proximidades da superfície do condutor do lado de fora, então nas proximidades, um campo elétrico próximo ao condutor, porque ali as cargas estão, seria o maior, seria a distância do raio. E a partir daí essa distância aumentando, esse campo diminui nesse quadrado. Então é uma curva mais acentuada ainda de queda. Tá? Aqui é dividido só pela distância, no campo é dividido pela distância ao quadrado. Então eu posso dizer que esse ponto aqui é o valor do campo aonde? O valor do campo próximo. Bem próximo da superfície, encostado aqui na superfície. K módulo de Q, distância ao quadrado, que é o raio. Veja que o campo vai me dar uma função descontínua. De 0, aqui nas proximidades ele já pula para o valor máximo. Aí a distância vai aumentando, o campo vem diminuindo. O potencial não. O potencial ele é constante. KQ sobre R, KQ sobre R, KQ sobre R. Ele é KQ sobre R até onde? Até nas proximidades. Inclusive no raio, que é a superfície. A partir daí ele começa a diminuir. Tá? Então nós temos essas condições de campo do interior de qualquer condutor, seja ele esférico ou não, é 0, questão de blindagem. Potencial do interior é igual ao da superfície, blindagem, KQ sobre R. E o do exterior é para distância, quer dizer, para valores de distâncias maiores do que o raio, eu estou no exterior. E nas proximidades, onde as cargas se encontram na superfície da esfera, eu tenho a menor distância, que é o raio, porque lá dentro o campo é 0. Exercícios. Vamos lá? No primeiro exercício ele disse que o potencial elétrico de uma esfera eletrizada positivamente, que se encontra no vácuo, a constante K, ou KO, 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática, de raio A igual a 10, varia com a distância segundo o gráfico. Determine o valor da carga dessa esfera e o valor do B, que ele representa o potencial na superfície. Se o raio é 10 centímetros, dentro da esfera, que é uma distância menor que o raio que ele chamou de A, o potencial era constante. Então, lógico que eu sei que até na superfície, pois a partir dela o potencial varia. Então, com certeza, nesse ponto, seria o raio de 10 centímetros. E nós temos um potencial de 60 para 15 centímetros. Então, lógico que para uma distância menor, que é 10 centímetros, o potencial B seria maior. Só que eu não tenho o valor do B para jogar na equação. Então, eu já pegaria o valor do potencial, que seria KQ dividido por D, e já colocaria o potencial valendo 60 volts aqui. KQ, essa distância D é 15 centímetros, que seria 0,15 metros, dividido por 0,15. Quando eu multiplicar isso aqui em cruz, olha como ficaria a minha função. KQ igual a 60 vezes 0,15, que dá 9. Esse K aqui, pessoal, vale 9 vezes 10 a nona, que KQ, então 9 vezes 10 a nona, que é igual a 9. Passa esse 9 vezes 10 a nona dividindo, ficaria 9 dividido por 9 vezes 10 a nona. 9 dividido por 9 dá 1. Esse 10 a nona, expoente embaixo, não pode ficar. A gente passa para cima com o sinal trocado. Então, olha o valor da carga dessa esfera. 1 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então, no item B, ele pede o potencial em B para essa distância, que é o raio. Então, no item B, eu já vou trocar o denominador para R, já que eu estou na superfície do condutor. Esse potencial, ele chama de B. O K é 9 vezes 10 a nona.
A carga da esfera eu acabei de achar no item A. Portanto, se eu errar o item A, eu vou errar o item B. 1 vezes 10 a menos 9. 10 centímetros seria 0,1 metros. Olha como fica fácil fazer essa continha. Então, o potencial B aqui, para a distância 10 centímetros, ó, ele é igual. Esse 10 a 9 e esse 10 a menos 9, conserva a base e soma os expoentes. 10 elevado a 0, que é 1. 9 dividido por 0,1, 90 volts. Está aí a resposta do item B. Bom, pessoal, no segundo exercício, ele fala que um ponto situado a 3 metros de distância de um condutor de raio 50 centímetros negativamente eletrizado, negativo, em que o vetor campo elétrico possui a intensidade de 4 vezes 10 a terceira, considere a constante 9 vezes 10 a nona, determine a carga do condutor. Carga negativa, mas ele fala agora do valor do campo. E campo é KQ sobre D quadrado. E ele quer essa carga. Como vai ter um monte de potência de 10, e eu vou ter que achar essa carga, é mais fácil a gente já multiplicar em cruz e isolar do que ficar multiplicando potência de 10, isolar essa carga, ó, KQ e D quadrado, passo K dividindo. Então a gente já ajusta todos os valores aqui. Então essa carga em módulo, pela equação, seria o valor do campo, se não me falha a memória, 4 vezes 10 a terceira. O valor da distância, 3 ao quadrado, a distância é 3 metros, e essa constante é 9 vezes 10 a nona. Então, o que a gente vai ter para o módulo? O 3 ao quadrado aqui em cima dá 9, que eu já posso cortar. O que fica? Fica 4 vezes 10 a terceira. Esse 10 a menos 9 mais 9 para cima, ele passa a menos 9. Troca o expoente quando eu passo a potência para cima. Então, o módulo dessa carga é 4 vezes 10 a menos 6, conserva a base, soma os expoentes, coulomb. Só que ele não quer o módulo, ele quer a carga. Eu não posso colocar 4 vezes 10 a menos 6, porque no texto fala que ela é negativa. Porque o módulo do número é ele sem o sinal. Então pode ser mais ou menos 4. Aqui é menos porque no texto fala que a carga é negativa. No item B, pessoal, ele pede o potencial do condutor. Esse condutor é esférico. Potencial do condutor, potencial dele, que é aquele do interior igual ao da superfície, quer dizer, o potencial de uma esfera. Nela inteira, a gente considera a distância como raio, porque do interior é igual ao da superfície. Então eu calculo da superfície, eu tenho dele inteiro. Então é só você pegar lá 9 vezes 10 a nona. Observe que essa carga aqui no potencial não é módulo. Nos vetores força e campo as cargas entram em módulo. Potencial e energia não entra, então vai ter que entrar menos 4 vezes 10 a menos 6. Calculamos no item A. E o raio que é 50 centímetros. 50 centímetros, meio metro. Então, fazendo essa continha, qual o potencial dessa esfera? 9 vezes menos 4, menos 36 dividido por meio, vezes, conserva a base, soma os expoentes, 10 a terceira, 10 a 9, 10 a menos 6. 36 dividido por meio dá 72. Então, o potencial dessa esfera é menos 72 vezes 10 a terceira volts. O terceiro e último exercício, pessoal, é muito tranquilo de ser feito. A figura representa o gráfico de um potencial de uma esfera carregada, com constante 9 vezes 10 a nona, a eletrostática do vácuo. Qual é o raio dessa esfera? Veja que essa distância está em metros. Qual o raio? Se o potencial ele é constante até na superfície, desde o seu interior,
significa que a partir da superfície a distância aumenta, ele começa a variar. Então o raio está aqui. Já que ele é constante desde o interior. Então quando ele é constante, ele está dentro da esfera até ele deixar de ser constante. Então aqui seria a distância zero na esfera, que é o centro, e aqui seria o valor do raio. Esse raio é 0,2 metros. As respostas estão em centímetros. Duas casas, então, 20 centímetros. Nós estamos na alternativa C.